Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. O assunto do nosso programa é esgotamento emocional. Continuo com o Dr. Marcelo Gobo Júnior falando mais sobre esse assunto. Marcelo, é possível se recuperar totalmente do quadro de esgotamento emocional? É possível, e é possível a gente ter uma vida melhor, inclusive, do que anteriormente ao nosso processo de adoecimento. Então, agora você deu uma ótima notícia. Mas para isso a gente precisa entender o passo a passo, a nossa trajetória, até chegar àquele ponto do esgotamento. A gente não fica nesse estado de estafa automaticamente. Nos últimos 2 dias aconteceu algum evento que vai ser estressor. Esse tempo é um pouco mais prolongado. Ele vai variar individualmente de acordo com o meu grau de resiliência, o quanto eu consigo suportar o estresse, inclusive o quanto eu sou treinado para situações estressantes, mas eu preciso entender qual foi a minha maneira para chegar até ali. Que eventos são mais protetores ou menos protetores para mim. Então eu posso ser uma pessoa que valoriza muito mais o meu espaço de intimidade e de contato comigo mesmo, de introspecção. Ou eu posso ser uma pessoa mais expansiva, que valoriza muito mais o contato com os amigos e com a família. Esse equilíbrio, ele é individual. E eu preciso entender se a privação desse estado de solitude, de introspecção, me é estressante. E aí por isso eu me esgotei, por exemplo. E que eu fui colocado a situações em que eu precisava ter um grande grau de convivência com outros. Esse fator ele é individual. Por isso que a gente comentou no bloco anterior sobre a rede de apoio, ela vai ser individual, né, de cada um. E ela precisa ser construída no limite do indivíduo, né? Eu não preciso ter vários amigos, eu preciso ter boas relações que sejam sólidas no número suficiente para que não sobrecarregue nenhuma relação, né? Essa é a receita. Mais do que isso, pode ser prejudicial, porque eu não consigo dar densidade, né, dar profundidade para essas relações. E aí eu preciso identificar qual foi o meu ponto até aquele momento de adoecimento. E a partir dali intervir, né, fazer o caminho inverso. Certo. Marcelo, você falou muito sobre entendimento. É importante que a pessoa que passa por um processo de esgotamento emocional, que ela entenda que ela está fora do normal dela, que ela não é assim, que ela está passando por um momento de dificuldade? É importante que ela perceba se há sofrimento ou não e se há prejuízo ou não. Então, às vezes a gente vai ter uma rotina de vida que é estressante para o outro, mas ela atende ao meu basal. Certo. Então, por exemplo, a gente que trabalha com comunicação, de modo geral, a gente tem necessidade de estar em contato com pessoas e de promover notícias, de se comunicar. Vai ser estressante para a gente o silêncio, por exemplo, de modo geral. Por outro lado, pessoas que não gostam de se comunicar, que não gostam de ter esse contato, podem achar extremamente estressante situações como as que a gente vive. E aí a gente precisa entender esse aspecto, essa dualidade, essa individualidade de cada um. Na verdade, isso é muito multifacetado, para poder chegar a essa conclusão da sua pergunta. Não tem uma resposta objetiva e individual. A gente vai precisar entender sempre o contexto. É estressor aquilo que me tira da minha linha de base, da minha zona de conforto, além do que é a minha zona de crescimento. Então, crescer, o estresse ele vai depender de crescimento. Então, ele pode gerar crescimento. Então, no nosso caso, pessoas que gostam de se comunicar, o fato de eu ter que me desenvolver, aprender novas técnicas, me aprimorar, isso pode ser muito prazeroso, né? Mas a partir do momento em que isso limita, por exemplo, que eu tenha contato com o que me dá mais prazer, eu vou ter um problema. E aí eu vou começar a ficar além da minha carga, e ficando além disso, eu começo a ficar esgotado. Marcelo, é importante que a pessoa dê vazão às sensações, aos sentimentos, ao que ela está sentindo nesse momento? Sim, o nome disso é catarse, e isso é fundamental para que a gente consiga ter um equilíbrio emocional, né? A gente passou por um período em que a gente não teve carnaval. Culturalmente falando, no Brasil, o carnaval é uma festa de muita importância, que é um momento em que a gente faz uma catarse coletiva. A gente não aconteceu. Existe uma pensadora contemporânea, Maria Homem, ela escreveu sobre isso recentemente, inclusive.
sobre o carnaval e a falta dessa catarse coletiva. E é importante a gente pensar sobre isso, que a gente perde esses momentos de vazão, de extravasamento, e cada um tem a sua válvula de escape ou o seu alívio de tensão, seu momento de catarse, seja numa quadra esportiva, seja numa tela, seja cantando, seja correndo. A gente tem essa necessidade e a gente ganha muito quando a gente consegue fazer esse processo catársico. A gente precisa disso. Às vezes a gente vai conseguir isso conversando, às vezes vai ser num setting terapêutico, vai ser conversando com um profissional de saúde mental que a gente vai conseguir alcançar isso, às vezes é conversando com um amigo. É o extravasar e botar pra fora. Exatamente. A gente tem essa necessidade, isso faz parte daquilo que nos torna humanos, né? Não existe uma natureza humana, não existe um normal humano, mas existem condições. E é natural da condição humana a gente precisar da catarse. Marcelo, o país do carnaval, né, que já era estressado, como os dados que a gente viu no primeiro bloco, então tende a ficar ainda mais esgotado? Com uma população com mais esgotamento? Eu não diria que tende a ficar mais esgotado, eu diria que a gente vai precisar buscar novos mecanismos mais saudáveis de fazer catarse, que não sejam tão sofríveis e que não levem tanto ao adoecimento como a gente tem visto agora durante a época de pandemia. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar, porque a gente continua fazendo essa catarse, né? Só que a gente às vezes tem feito isso de uma maneira muito destrutiva, como é o aumento assombroso dos casos de violência, como é o aumento assombroso dos casos de consumo de álcool e outras drogas. Certo. E existem faixas etárias que são mais vulneráveis a esse esgotamento emocional? Eu não diria que existem faixas etárias, existem contextos de vida. Então, certo. Situações em que a gente é testado diante de lutos, de perdas, de mudanças intensivas, a gente fica mais vulnerável. Quando a gente está passando pelo processo da adolescência, existe uma outra vulnerabilidade, que é a intensidade com que as coisas acontecem. Nessa faixa etária, no outro extremo também, né, da velhice, a gente tem uma questão com o tempo que é muito importante da gente avaliar, entender, e que torna a gente mais vulnerável para esse esgotamento. Quando a gente é mais jovem e está na adolescência, a nossa noção de tempo faz com que aquele sofrimento ele pareça muito maior do que ele é, né? Às vezes, se eu não tenho essa maturidade adquirida ao longo da vida, eu vou ter como fator individual essa dificuldade de lidar com esse fator estressor. Então, aos meus 30, 40, 50 anos, eu posso estar bem distante da adolescência, mas se eu não desenvolvi essa capacidade lá, né, não desenvolvi essa habilidade, ou não aprendi a lidar com essa situação estressora, quando eu tiver essa idade, eu ainda vou passar pelo mesmo processo de entender ou de criar essa mentalidade muito fixa, como se aquela situação estressora, aquele evento, ele fosse perdurar por muito mais tempo do que ele de fato dura. E aí pode fazer um estrago na saúde física, na saúde emocional do indivíduo? Sim, tanto na saúde emocional quanto na saúde física. Como a gente comentou brevemente no bloco anterior, a gente fica mais vulnerável a adoecimentos cardiovasculares, a obesidade, a hipertensão, a outras doenças crônicas, justamente por esse estado de estresse suprafisiológico mantido, sustentado. É como se a gente estivesse andando com um carro numa marcha reduzida com uma velocidade muito alta. Então eu dou uma forçada no meu sistema de engrenagem. Não há nenhum problema em eu estressar o sistema para poder crescer, como a gente já disse. Mas é um problema muito grande quando eu estresso o sistema além da capacidade e não dou tempo de reparo, né? A minha performance, seja ela em qualquer aspecto da vida, ela vai diminuindo, porque eu não dou tempo de recuperar o meu sistema. Então, seja isso em relação aos afetos, então com pai e mãe, com os filhos, com os parceiros, seja no trabalho, com o chefe, com o meu rendimento no meu trabalho mesmo, se eu trabalho sozinho, com o meu lazer. Se eu não faço esse ciclo, né, de me dedicar com intensidade para me aprimorar, mas ao mesmo tempo dar o meu tempo de reparo, a próxima vez que eu preciso me esforçar, a minha capacidade, né, meu potencial, ele está sempre reduzido. E aí, ao longo do tempo, eu vou perdendo potência e não ganhando potência.
Marcelo, você, né, no bloco anterior falou sobre a partir de quanto tempo é considerado esgotamento emocional, mas o esgotamento emocional, antes que ele acabe com a saúde do indivíduo, antes que acabe com o emocional, ele dura mais ou menos por quanto tempo? Ele pode durar até quanto tempo? A gente não tem essa resposta. Essa resposta ela vai variar individualmente. Quanto mais tempo, pior. Não necessariamente quanto mais tempo, pior, mas quanto mais desfuncional para o indivíduo. Então, como a gente comentou, existem valores e simbolismos que são individuais. Então, às vezes, dois indivíduos vão passar pela mesma situação que é estressante, sabidamente estressante, mas tem fatores internos que são protetores diferentes. Certo. E aí, por conta dessa dissonância desses fatores protetores internos, vão sofrer com isso de modo diferente. Uhum. Então, para o indivíduo que é mais resiliente, uma situação estressora, ela pode ser muito menos danosa, e ele pode aguentar por muito mais tempo. Tem um limite maior. Tem um limite maior. Então, a resposta não está no tempo, está no funcionamento interno. Quanto maior o meu nível de resiliência, mais eu consigo me adaptar a esse evento estressor, a essa adversidade, independente do tempo, e superar as consequências negativas disso. Marcelo, eu posso conseguir ajuda para o esgotamento emocional pelo Sistema Único de Saúde? Pode. Nas unidades básicas de saúde, por exemplo, você pode procurar ajuda, dizer sobre o que você está passando, e os profissionais dali vão conseguir te acolher, fazer a escuta qualificada, que é um dos principais pontos, entender a sua rede de suporte, aplicar os princípios da clínica ampliada, ser centrados na pessoa e encontrar uma solução que seja individual. Às vezes eu não vou precisar de terapia, às vezes eu vou precisar de encontrar aquilo que é o meu processo de catarse. Uhum. E o profissional que está ali na unidade básica de saúde vai conseguir ajudar nisso. Às vezes o processo vai gerar sintomas e prejuízos em que eu vou precisar de um processo de psicoterapia ou às vezes de uma intervenção farmacológica. Mas para isso eu vou contar com a ajuda do profissional para me ajudar a traçar o plano, que vai ser individual também. Marcelo, mas para tudo isso, ter uma vida saudável, relações saudáveis é fundamental. É importante ter consciência disso. É importante ter consciência disso e construir essas relações comigo mesmo, com os outros e com o meu ambiente de forma saudável. Eu só consigo fazer isso a partir de um autoconhecimento muito grande e da identificação dos pontos exatos que são estressores para cada um. Então, para alguns indivíduos, o ponto de maior estresse vai estar nas relações familiares e no trabalho está tudo bem. Para outros indivíduos, vai ser no trabalho o maior ponto de estresse. Para outros indivíduos, o trabalho ele vai ser protetor. Para a maioria de nós, o trabalho é protetor quando ele é dotado de uma relação de sentido. Então, a gente pode ter um trabalho que gere saúde mental. O que acontece é que a maior parte das vezes, às vezes a gente é levado para esse trabalho, para esse local, de uma maneira tão arrastada, tão forçada, que aquilo que poderia ser um mecanismo protetor em relação à minha saúde mental, em relação ao meu esgotamento profissional, vira um fator adoecedor, um fator causador de problemas. O trabalho ele pode ser protetor. 1/3 da nossa vida está ali. 1/3 da nossa energia, do que vai constituir a nossa identidade, da nossa felicidade, está ali. E isso pode ser algo que nos proteja, não precisa ser sofrido. Marcelo, obrigada mais uma vez por compartilhar conosco tanto conhecimento, tanta informação. É sempre um prazer, Glaucia, é sempre um prazer poder estar com quem está aí em casa nos assistindo, compartilhando essas informações com qualidade e tentando promover reflexão e tentar fazer a diferença, né? Com certeza faz toda a diferença na vida de muita gente. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Ficou com dúvida em relação a algum ponto desse programa? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor, assiste novamente. Vai lá, compartilhe também com quem você quiser. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde. Até mais!